Olá pessoal, eu sou o Júnior Ferreira e estou aqui com Alberto Delisola e as suas contribuições para o Hipnofactor 2017. Fala um pouco para nós sobre o seu início na hipnose. Eu comecei principalmente com hipnose ericksoniana. Então, meu primeiro contato foi na aula do professor Orestes Diniz Neto, na Faculdade de Psicologia, e ele dava aula de terapia familiar. E ele comentou de Milton Erickson. Então, a minha abordagem terapêutica sempre baseava muito em hipnose ericksoniana, Carl Rogers, Maslow, que é a chamada psicologia humanista, que é essa psicologia que não se preocupa com o passado, preocupa para onde você quer e arrumar recursos para você, que é o mesmo discurso de todos eles. Okay. Existe no Brasil alguma instituição que dê um credenciamento para os hipnólogos atualmente e um apoio que você conheça, que você possa indicar? Olha, a hipnose não é regulamentada, então qualquer pessoa pode fazer o que quiser. Mas existem algumas iniciativas de criações de associações e que eu acho que são interessantes. Tem a chamada Sociedade Brasileira de Hipnose, que foi aberta pelo Eric Heslan, do Hipnose Institute, há pouco tempo. E tem outros, existem vários sindicatos também envolvendo hipnose, mas é importante a gente lembrar que essas associações são boas para ter pessoas juntas pensando em como melhorar a prática. Não pensar nessas associações como uma regulamentação necessária. Então, as pessoas não precisam estar afiliadas a nenhum tipo de associação. Mas eu acho interessante você poder estar num ambiente que tem pessoas que têm um pensamento alinhado com o seu, que pensam de forma semelhante com você, para pensar de forma junta como desenvolver melhor a hipnose. Correto. Qual a técnica usar em pessoas resistentes, descrentes e até mesmo para os hipnólogos que estão começando agora? Qual técnica que você... Eu acho que o mais importante é você preocupar mais em hipnose como comunicação do que como uma técnica específica. Porque as pessoas respondem não só às sugestões, mas aos comandos, às instruções de forma diferente. Algumas pessoas respondem muito bem a questões motoras, por exemplo. Você faz um dedo magnético e você vê que a pessoa já colou a mão sem fazer mais nada. E, às vezes, a pessoa responde mal ao dedo magnético, mas responde bem às sugestões emocionais. Às vezes, a gente, na clínica, faz uma terapia que não tem nenhum resultado concreto de fenômeno, como um olho colado, por exemplo, e, aliás, uma coisa rara de acontecer, mas que pode acontecer, mas sai transformada emocionalmente. Então, o que eu penso o ideal é você utilizar algo como o dedo magnético inicialmente, entender como que aquela pessoa raciocina, você vê a resposta que ela está dando, e de acordo com a resposta, ir mudando para outros exercícios. Agora, sempre utilizando os artifícios sem falar a palavra teste. Porque senão a pessoa pode sentir que falhou, que deu errado. Né? Sonambulismo, na sua opinião, é uma condição do ser humano ou é um estado em que se adquire à medida em que se é hipnotizado? Olha, essa pergunta é uma pergunta que não existe prova concreta de nada. Então, o que eu disser vai ser especulação. Então, eu vou especular, okay. Certo? Tem um livro chamado Human Givens, que é um livro sensacional que eu indico para quem está nos assistindo também, que ele vai falar da hipnose e associar a ideia de hipnose e dos fenômenos mais complexos, como a alucinação, vai associar isso ao mecanismo do nosso cérebro de sonhar. Porque quando você sonha, você às vezes sonha com Michael Jackson, mesmo sabendo que ele já morreu. Você sonha com pessoas que já morreram, você sonha que está no meio de artistas. E se aquilo, naquele momento do sonho, é tão real, então talvez seja o mesmo mecanismo que a gente desenvolva na hipnose. Perceba que eu não estou falando que hipnose é sono. Estou falando dos fenômenos hipnóticos como algo similar ao sonho. Então, eu imagino como todas as pessoas são capazes de sonhar, que todos sejam capazes de atingir esses estados. Agora, o caminho para isso que ainda é um mistério. Algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras. Entendi. Mas eu imagino que o treinamento possa melhorar sim. E com o tempo a pessoa adquire eu acho que pode melhorar sim. Suscetibilidade. Eu acho que sim. Okay. E como bacharel em psicologia, como você vê a hipnose de palco, a hipnose para entretenimento
à medida que a psicologia não tem tanta admiração por essa prática? Eu acho que a psicologia criticar a hipnose de palco seria o mesmo que um professor de canto lírico criticar o karaokê. Não faz sentido algum, porque a função da hipnose de palco é apenas entreter as pessoas. A hipnose de palco pode ser vexatória? Claro que pode, assim como o karaokê, assim como estar num bar com amigos. Quem nunca, num bar com os amigos, fala alguma bobagem, ri, se diverte? Então, o que eu penso é que esse preconceito com a hipnose de palco ele não faz sentido, porque a função da hipnose de palco é divertir, e isso ela faz muito bem. E, além das técnicas de memorização por associação, existe alguma técnica com auto-hipnose que você poderia sugerir para as pessoas? Uma técnica que funciona muito bem, envolvendo a aprendizagem, é a chamada visualização da execução perfeita. É você parar em transe, fazer a indução que você quiser em auto-hipnose e visualizar aquilo acontecendo corretamente. Muitos jogadores, muitos esportistas fazem isso. Imaginar o chute perfeito, imaginar a enterrada perfeita, imaginar fazendo uma prova perfeita, imaginar ele seguindo a rotina de estudos de uma forma perfeita. Eu gosto de explicar sempre que a hipnose na aprendizagem e no esporte, ela é o ajuste fino. Ela nunca pode ser o principal. Porque a pessoa precisa treinar no esporte, precisa estudar também. A hipnose não vai substituir isso tudo. Tem gente que acha que a hipnose vai ser tipo Matrix, vai colocar um chip e a pessoa vai ficar um gênio. Mas eu acho importante a gente entender a hipnose como esse ajuste fino. E essa visualização ajuda muito. Entendi. E o que é a linguagem hipnótica e como utilizá-la no dia a dia? Essa ideia de linguagem hipnótica ou de semântica associada à hipnose, ela foi muito abordada por Dave Elman e por Milton Erickson. Mas, na verdade, quando a gente fala de linguagem hipnótica para Elman, é uma preocupação muito mais concreta. Por exemplo, não dá sugestão de que vai doer. É comum dentista, às vezes, falar o seguinte: em algum momento, eu vou pegar essa injeção. Anestesia. Vai doer um pouco, mas não agora, daqui a pouco. Ou seja, de forma direta, a linguagem vai dando sugestões diretas para a pessoa sentir dor. Mas Milton Erickson via essa questão de comunicação de uma forma mais complexa. E ele criou um padrão de comunicação chamado modelo Milton, que envolve, por exemplo, usar verbos pouco específicos para comunicar às pessoas. O exemplo de uso de verbos pouco específicos para confundir as pessoas é um político, diante de um desastre, dizer o seguinte: teve um desastre natural ou um assalto, e ele fala: medidas serão tomadas. Perceba como que essa ideia de tomar medidas ela é totalmente inespecífica, mas essa palavra deixa de forma ampla, cria confusão. E na hipnose, Milton Erickson usava essas palavras assim para poder gerar transe. Assim como tem, por exemplo, o verbo tentar, que implica falha. Eu vou tentar fazer vestibular, já imagina que vai falhar, dentre outros. Em relação ao grande número de cursos de hipnose na atualidade, o grande número de pessoas praticando hipnose, como é que você vê esse cenário de uma forma, como é que você pode explicar ele de uma forma negativa e talvez os benefícios também? Quais seriam os benefícios e os malefícios dessa? Frequentemente alguém me fala que deveríamos fazer um acordo entre todos os professores em relação a preço, E eu vejo qualquer tipo de regulamentação do mercado como algo extremamente danoso. Eu prefiro ter pessoas mesmo dando um monte de curso a R$100, a 50, a 1.000, a 100 mil, porque as pessoas que vão consumir, elas estão comprando não é só o preço, e também o valor associado. E o curso que cobra mais caro, ele está vendendo valor. Não estou dizendo que está entregando valor, mas pelo menos vendendo valor, está vendendo valor. E eu acho incrível que tenhamos cada vez mais pessoas trabalhando com hipnose e cobrando preços diversos. Eu não vejo isso de uma forma negativa, de forma alguma. Existe algum outro tópico do qual você gostaria de nos falar nesse momento? Alguma pergunta que você gostaria que te fizessem? Tem algo que eu disse na palestra, que eu vejo pessoas preocupadas demais com protocolos, preocupadas demais em votar na causa, preocupadas demais com sonambulismo, e esquecem que o mais importante na terapia é conectar-se, é ver quem que essa pessoa é de verdade. Será que essa pessoa não está tão mal porque está vivendo a vida de alguém?
Será que essa pessoa não é capaz de se autorrealizar? E esse tipo de pensamento, esse tipo de provocação, vai nos tornar mais humanos e capazes de fazer muito mais mudanças. Bom, é isso. Muito obrigado, Alberto Delísola, mais Valeu uma vez. demais, Júnior. Bom evento. Muito Estaremos obrigado. junto, Hypnofactor 2017. É isso.